Algumas perguntas eu faço para alunos meus sobre o uso de esteroides anabolizantes. E eu separei para o vídeo de hoje aqui 6 perguntas que você deve fazer, né, a si mesmo, caso você esteja neste mundo hormonal anabólico. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a número 6 é: será que estou usando uma dose alta demais? Esse é um tipo de questionamento, pessoal, que eu indico que vocês façam a si mesmo, porque o que a gente vê na prática? Muito ao contrário do que muitos de vocês aí imaginam, os atletas de ponta, grandes nomes, que se eu falar fica chato, porque a galera aqui é da Maromba, é da Growth, é da Oficial Pharma, melhor manipulação do Brasil. E aí assim, é uma coisa que eu não sei se eu posso abrir ou não, entende? Então, por não saber se eu posso abrir isso para vocês, vamos comentar de uma maneira geral que essas pessoas que são atletas, que treinam, usam doses menores do que alunos que eu já atendi. Né? E que fique claro, o aluno ele já entrou na consultoria comigo usando esteroides. E quando eu vejo o tamanho das doses, eu falo, cara, pra que isso? O pessoal que compete, que tá, sabe, pisando em Mr. Olímpia não tá tomando esse tipo de dose. Parece que ficou uma coisa, sabe assim... 1 grama por semana de esteroide. Poxa, 1 grama por semana é muito pouco. Você não vai chegar em lugar nenhum com isso. Gente, 1 grama de esteroide por semana te coloca num físico extremamente competitivo, desde que você tenha boas condutas de dieta e treino. E ter boas condutas não é só seguir. Você precisa ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você tem que contratar alguém que tem conhecimento. Mas o conhecimento ele é necessário, tá? Então você tem que aceitar isso. Eu só vou evoluir com conhecimento. Ou eu adquiro conhecimento, aplico o conhecimento, ou eu procuro alguém. Não tem outra maneira de se chegar lá. E quem tem conhecimento usa dose menor com uma resposta maior. Então se questiona, será que eu estou usando dose demais? Ou, número 5, será que eu realmente estou usando uma dose pequena? Ou eu não sei porcaria nenhuma? Galera, vejo isso também acontecendo, tá? A pessoa não está tendo a resposta que ela deseja. Ela fala, porque estou tomando muito pouquinho, vou subir a dose. E é incrível, como sempre o questionamento é na dose. Parece que o cara que usa esteroide anabolizante, parece que tudo para trás, assim, tá 100%, nada tende a melhorar. Quem se preocupa mais com dieta e treino do que o natural? Não tem. Ele se preocupa com dieta e treino assim pra caramba. O hormonizado, não. Ele não tá nem aí e simplesmente ele fala, não, já tô tomando droga mesmo, isso de dieta e treino é perda de tempo, o negócio é o hormônio. Mas tem muitos que acham que estão em fase final de dieta e treinamento. Não, já entendi tudo de dieta e treinamento, agora eu estou no esteroide, agora eu vou estudar só esteroide, aumentar a dose. Mas dieta e treino mesmo, isso aí não muda muito. Aí é 1 grama quilo que eu estou batendo, treinando até a falha e beleza. E não é bem assim. Quando você está usando esteroide anabolizante, você precisa de mais inteligência de dieta e treinamento. Então, se você não está tendo resultados e acha que a sua dose está baixa, leve a reflexão, será que eu não posso aprimorar nada de dieta e treinamento antes? Número 4, já tenho a TPC perfeita, completa na minha cabeça para esse protocolo? Porque muitas pessoas veem de uma maneira dicotomizada, separada, né? Então, protocolo e pós-ciclo. Não, é tudo um só. Se você entende de ciclo, você entende de pós-ciclo, você tem que entender, porque senão você vai ficar com colateral, você não vai sustentar resultado, etc. E entender de TPC não é saber que tem que tomar tamoxifeno, clomifeno, um anastrozol se der uma aromatizada, e é muito mais do que isso, tá? Eu já expliquei aqui no canal um vídeo só sobre TPC, lembra de procurar no Twitter Mais Tempo quando tiver qualquer dúvida. Que é, você tem que ter o timing da TPC. O que é o timing da TPC? Poxa, se eu usei Deposteron, eu não vou começar a minha TPC 1 semana depois, porque o nível plasmático da Deposteron está muito alto ainda. Então, apliquei uma Deposteron, apliquei outra, ou seja, ela vai empilhando no organismo. Quando eu paro de tomar, às vezes eu estou com 3.000 de texto, 1 semana depois eu estou com 2.000. Eu não posso começar uma TPC com 2.000 de texto. Na outra semana, eu ainda estou com 1.500. Aí na outra, eu vou para 600, porque ela cai mais rápido no finalzinho. Aí eu entro com a TPC, então isso é o timing para a TPC. Normalmente o timing para a TPC é 2 vezes a meia-vida da droga.
Então, se eu usei uma meia-vida de droga ali de mais ou menos 10 dias, eu vou começar dali 20 dias a TPC. Porém, se ela vem empilhada muito mais tempo, esse tempo pode ser maior. O cara que está tomando há 3 meses vai demorar mais para descer do que o cara que está tomando há 2. Nessa TPC, o que eu preciso ver? Poxa, eu usei uma medicação oral, metilada ou 17-alfa-quelato. Então eu preciso pensar em alguma coisa para o fígado. Será que o TGO e o TGP subiu consideravelmente? Ou a LT e a ST, né? São as mesmas coisas. Será que eu preciso usar alguma coisa realmente antiaromatizante forte? Porque se eu usar um anastrozol na TPC errado, eu vou ter muito problema com libido, ereção, articulação, humor, enfim. Então eu preciso ter a TPC, tá? Eu estou problematizando aqui, pessoal. Tem ciclo que a TPC é muito simples. Realmente tem ciclo que vai ser tomar um tamoxifeno ali 30 dias e, filhão, tá zero, pode tirar exame que tá bem, mas tem ciclo que não. Então, qual que é o nosso ensinamento? Quanto menos conhecimento você tem, mais fraco você vai fazer o ciclo. Lembrando que esse pós-ciclo também pode ser uma TRT, que aí é uma outra abordagem, enfim, pode ser um cruise. Então tem várias coisas que eu posso fazer depois de um ciclo. Número 3, será que eu passei do limite natural? Porque se eu passei do limite natural, usar esteroide e fazer TPC, eu volto para esse limite natural. Você está dizendo, Leandrão, que então até eu atingir meu limite natural, eu consigo usar esteroide e sustentar isso. Mas depois que eu cheguei no limite natural, isso aqui é que a minha naturalidade naturalmente consegue, com natureza, segurar. Depois daqui, o que eu ganhar com esteroide, eu perco. Isso, porque é o limite natural. Então, se você ganhar, você regride. Você tem que entender isso, porque se você faz ciclo de TPC, você vai evoluir até certo ponto. Depois, você vai simplesmente alugar o shape. E não tem nada de errado nisso, desde que você jogue consciente. Eu sei que eu vou tomar esteroide anabolizante, que eu vou melhorar por um período e depois eu vou piorar. Mas eu aceito isso e tá beleza. Agora, não, eu estou fazendo um ciclo de TPC, vou fazer um ciclo de TPC por ano. O Ronnie Coleman demorou 10 anos, eu demoro 30, mas eu chego lá no shape do Ronnie Coleman. Pode esquecer. Uma coisa é sonho, outra é ilusão. E essa é a ilusão. Número 2, fiz os exames corretos para as drogas que eu estou utilizando? Por quê? Se eu vou usar, por exemplo, um estanozolol, que o pessoal acha que é uma droga de boa, mas não é não, ele piora muito o perfil lipídico. Então, se eu entro já com colesterol ruim, é complicado. Se eu entrar com colesterol bom, já é complicado, entende? Então, dependendo das drogas que você vai usar, você precisa monitorar certos exames. Não, e se eu entrar com colesterol ruim? Ó, eu vou me entupir de manipulados. Para mim seria muito tendencioso falar, beleza, toma um monte de manipulado lá, mas não é assim, manipulado não faz milagre, tá? Eu falei muito disso no meu curso. Então você precisa ter boas condutas de dieta e treino, estabilizar a saúde para pensar em usar algo que vai agredir ela. Se meu colesterol já está muito ruim, então você não vai usar nada que vai atacar tanto assim. Vamos buscar uma outra coisa, um ciclo só de texto, uma quantidade menor, tá? Então vamos fazer exame para fazer o negócio o menos danoso possível à saúde, porque mal vai fazer de qualquer jeito. Se vai dar resultado, eu não sei. Leandro, anabolizante vai dar resultado? Não sei. Mas colateral vai, isso é certeza. E a número 1 é justamente isso. Essa pergunta você tem que se fazer. Eu estou disposto a trocar saúde por resultados? Eu estou disposto a ter colaterais? Eu estou disposto a, mesmo com conhecimento e controlar os colaterais, minimizá-los, a correr um risco de lá na frente isso vir a me incomodar? E pode ser ceifando a minha vida? Ou seja, posso morrer mais cedo por causa do uso ou o abuso, normalmente o abuso dos esteroides. Isso pode me acelerar algum processo? Pô, eu iria ter até um problema de saúde do coração com 70 anos, mas eu tive com 50, com 60. Eu preciso entender que quando a gente fala de hormônios, não é fazendo medo e tal, até porque o medo tem que ter. Se não tem medo, você já... Mais uma pergunta. Tenho medo, porque se não tiver medo, vai dar ruim. É igual moto. O cara que tem medo de moto é mais difícil cair. Pode ser que caia, mas é mais difícil. O cara que não tem medo, ele vai cair certeza, é questão de tempo. Então você tem que entender que não tem estudos de longo prazo com doses altas de esteroides anabolizantes associado a boas condutas de dieta e treino. Ou seja, é uma variável tão fechada de longo prazo que a gente não consegue saber se isso não vai dar um câncer lá na frente, alguma coisa do tipo. A gente tem algumas estimativas, é verdade. O cara que usa de boa, pelo que você costuma ver dos fisiculturistas, eles estão razoavelmente bem, mas poucos lembram das pontes de safena que o Arnold fez. Pô, Leandrão, mas será que ele não iria fazer de qualquer jeito? Então, isso é que é complicado. Então, se pergunte, eu estou disposto? Se vier a conta, tranquilo, eu vou pagar ela, mas eu vou jogar consciente. É disso que se trata, não é usar ou não usar, é usar consciente. Quando eu falo de uso consciente, não é usar de boa, com cuidado, não só. É usar consciente
do que pode vir a acontecer, se vier a acontecer. Certo? Falando um pouquinho disso, eu fiz um vídeo explicando, né? Se eu fizer um ciclo, eu vou ter câncer? É uma pergunta muito boa que vocês me fazem. O que a gente sabe de melhor? Por que eu dei uma palhinha, né? O que você sabe de melhor sobre isso? Vamos ver aqui nesse vídeo aqui, confere aqui.